Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast. Meu nome é João Schumacher, sou advogado na área de direito imobiliário. Hoje estou com uma corretora de imóveis de Ribeirão Preto, representante da imobiliária Remax Lounge, que fica situado ali perto do Ribeirão Shopping, para falar um pouco da sua experiência, enfim, para falar um pouco do mercado imobiliário, que é o assunto do podcast Imob Legal, ou seja, trazer pessoas que estão dentro dessa indústria do mercado imobiliário, da indústria da construção civil, que atuam, né, há muito tempo e têm uma vasta experiência, um vasto conhecimento para trazer para a gente. A Tuane Polo, ela tem 9 anos de experiência já no mercado, já tem mais de 170 imóveis vendidos e 230 milhões de vendas, ou seja, não é qualquer pessoa que está sentada nessa cadeira, né? Tuane, se apresenta. O intuito nosso do podcast é trazer, de maneira simples, objetiva, orientações para os nossos seguidores, né? Como funciona a indústria da construção civil e o mercado imobiliário em si, que é um tema que eu falo sempre, que eu amo, que eu gosto de fazer. Sou advogado nessa área imobiliária e eu falei, eu vou criar um podcast para trazer os profissionais que eu conheço do meu dia a dia para levar informação de forma bem objetiva, bem simples, para quem está nos assistindo ter esse conhecimento aí. E pessoal, antes da Tuane se apresentar, curte esse vídeo, deixa comentários aí se tiver alguma dúvida, se puder compartilhar, agradeço. Enfim, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Tuane, se apresenta para o nosso público, fala um pouquinho da sua história, como você começou, você já falei quanto tempo você está no mercado, enfim, é um bate-papo nesse sentido mesmo, né? Suas experiências, às vezes até caos, igual meu avô fala, minha avó conta um caos para nós. Conta um caos, é verdade. Né? Mas é mais um bate-papo descontraído mesmo e lógico, a gente vai passar alguns pontos importantes, os cuidados, a forma que o corretor, perante a lei, existe a legislação hoje dentro do Código Civil, existe a lei do federal que protege o corretor também e o consumidor final. Então, assim, além da experiência, também tem os cuidados que o corretor tem que passar para o cliente, seja ele vendedor, seja ele comprador. Tuane, é com você, se apresenta, seja muito bem-vinda e obrigado por estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você, meu primeiro podcast. Que bom! Te confesso, estou um pouquinho nervosa, mas é o que o meu diretor sempre diz, você está falando daquilo que você mais sabe, então tá tranquilo. Exatamente. É uma honra estar aqui com você, obrigado pelo convite. Eu sou natural de Franca, né, há 9 anos estou morando aqui em Ribeirão Preto e desde que eu vim para cá eu atuo na área. No início eu atuava mais com investidores para Airbnb. Então, eram pessoas do nosso círculo que compravam imóveis para esse fim. Então, a gente chegou a vender 6 unidades, 10 unidades no mesmo condomínio para que eu pudesse administrar depois para Airbnb. Esse é um meio que eu tenho muito conhecimento, entendo o termômetro do mercado, quem que se hospeda em cada lugar para fazer o quê, entendeu? Então, e depois disso, com a pandemia, eu pude direcionar totalmente o meu trabalho só para vendas, porque eu fazia a venda e depois a administração dos apartamentos por Airbnb. Legal. E na pandemia, quando a gente teve essa pausa por conta do acontecido, eu falei, não, eu quero focar só em venda, porque a gente realmente na pandemia teve um boom gigante, né? Hoje a gente vê aí um monte de corretor, porque caiu o corretor de árvore, né? Tá caindo corretor de árvore. Igual advogado. Exatamente, o que tem de corretor na cidade hoje, depois da pandemia, né, que realmente viram que o mercado é um mercado aquecido, Ribeirão Preto é uma cidade muito boa, e trouxe essa possibilidade, essa oportunidade para várias pessoas entrarem. Que legal que você ter falado do Airbnb. Eu falo que eu sou de uma época, eu comecei em 2002, junto com uma imobiliária tradicional aqui de Ribeirão Preto, e tive a primeira oportunidade de trabalhar em plantão de vendas. E eu vi a evolução, né, ou seja, do profissional na corretagem, né, de intermediação, porque antigamente o pessoal ficava esperando um plantão de vendas, né, principalmente no lançamento, ou enfim, ou o cara esperando o cliente chegar. Ou o cara ficava numa imobiliária, esperando o cliente chegar também, ou na imobiliária, no plantão de vendas, ou anúncio de jornal, folheto no semáforo, ainda tem folheto, né? E é engraçado como a pandemia fez mudar muita coisa, muito, né? E a mídia social. Hoje, o corretor que não está na mídia social está fora do baralho, a carta está fora do baralho. Não existe mais anúncio de jornal. Não existe mais, né? Então, assim, hoje o corretor eu vejo e acho legal, porque tem vários vídeos,
você vê que as pessoas investem nisso, né? Gastam dinheiro na mídia social para transformar aquele produto. Você olha, às vezes você olha o imóvel ali e fala, nossa, que imagem, que lugar lindo. Você se sente lá dentro, né? Eu até brinco, quando eu convidei, o pessoal até fala, confesso uma situação, quando eu convidei a Tuane, eu falei que eu via sempre ela nas redes sociais, porque tá patrocinando ali as casas, os imóveis, e também no elevador do meu prédio. Tem a propaganda dela, né, com o corretor, ou seja, o marketing é fundamental e hoje alcança muitas pessoas. Sim. Fala um pouquinho o que você vê na questão de você estar atuando no mundo digital, sendo uma corretora, eu falo uma corretora on, né? Não é mais um corretor que fica esperando o cliente ali e tá tudo certo. Não. Hoje, se você não se adequar, você não acontece, você não vende, você não busca resultado. Fala um pouquinho disso, que quando fez você virar essa chave e perceber que o mundo digital faz toda a diferença. E em números, inclusive, eu brinco com o pessoal, quanto mais você ganha e mais você puder investir, melhor. Porque vai ter retorno. Não existe nenhum negócio que você tira dinheiro antes de colocar. Se você vai abrir uma quitanda, se você vai abrir o seu escritório, você não teve que preparar a mesa para receber os seus clientes. Então, você teve toda uma preparação do seu escritório. Você pôs dinheiro lá antes. Para depois você começar a receber os seus clientes, atender e realmente ter um retorno disso. E na corretagem não é diferente. Se você não investe, você não vai ter retorno. E você tem que investir antes de acontecer. Então, a mídia social, ela é assim que acontece. Então, eu vou esperar vender para poder fazer o patrocinado, vou esperar vender para poder fazer a minha mídia. Não, é antes, porque é o seu negócio. É um negócio, você tem que fazer investimento. É um negócio como qualquer outro, e você precisa tratar ele como um negócio, como uma empresa. E toda empresa, você coloca dinheiro antes de você tirar. Você deixa ela preparada para receber os seus clientes. Então, tem outdoor, tem mídia nos elevadores. A mídia do elevador é mais para eu ser lembrada, que é o que você viu. Eu lembro de você todos os dias porque eu vejo você lá no elevador. E se um dia eu pensar em indicar alguma corretora, você tá na ponta da língua, entendeu? Então, e hoje, quando a gente usa muito a mídia social, a gente usa a entrega para o cliente no sentido de assim, quando a gente tem os portais, vamos colocar aí OLX, Zap Imóveis, Viva Real, tantos outros, eu dependo 100% do cliente sentar na frente do computador e buscar. Lógico que dentro desses sites a gente também faz patrocinados para eles ficarem em destaque, mas eu dependo dele sentar na frente do computador. Na mídia social, a partir do momento que ele clicou em um anúncio, o algoritmo já entende que ele está procurando e aí o meu patrocinado vai chegar para ele. E está na palma da mão dele. Eu vou entregar para ele antes mesmo dele buscar. Então, isso é muito importante. Você investir nos seus imóveis, na sua imagem como um todo. E é isso que vai trazer sucesso, não tem outro caminho. Não é à toa que a gente vê aí, você tem um sucesso de vendas, veja pela internet, enfim. E o resultado, tá bem claro isso, pessoal. Se vocês seguirem, eu vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo. Tá lá, você mostra os resultados. A Remax é um conceito americano que eu admiro muito, tá? Maravilhoso. Eu sou o americano sabe fazer processo e eu sou um grande fã do processo do que a maioria dos processos que existem em qualquer empresa, qualquer estruturação, é um americano que inventou. Sim. E funciona. E teve muito preconceito no começo. Uma resistência, vamos dizer dessa forma. Porque era um modelo muito assim, a imobiliária já está de família há muitos anos, e aí veio a Remax, aquele conceito, no começo houve um preconceito, porque o pessoal trabalha tem um outro formato de trabalho. É uma mudança de cultura. Totalmente. E mudou muito, são quantas Remax hoje? 16 em Ribeirão. E corretores? Mais de 300. Então, pessoal, tá vendo? Nós temos uma equipe na rua que você não faz ideia. E buscando resultado. Tem aquelas premiações, Sim. que engaja todo mundo a trabalhar. E você vê, a pessoa olha que está começando ali, e vê que fala que tá resultado. Se eu fizer o caminho que a Tuane fez, que o outro corretor fez, enfim, eu vou chegar naquele resultado. É só ter paciência e investimento. Além do tempo, dinheiro e esperar, colher os frutos lá na frente. Não é do dia para a noite. Exato, são 9 anos de experiência. Né? Tem gente que fala assim, nossa, mas você já vende bastante. Mas são 9 anos 9 anos, de já tem uma bagagem, já plantou bastante. Ninguém começa CEO de empresa. Sim, sim. Ninguém senta na janelinha, né? Ninguém senta na janelinha assim tão fácil. Então, assim, o trabalho de corretor de imóveis mudou muito. Essa figura é uma figura que eu via na porta da casa do meu pai. Então, é uma figura amigável para mim. E foi o que me trouxe para essa profissão. Bacana. Sou comerciante nata, isso faz parte de mim.
secretária executiva de formação, então assessorar pessoas é uma coisa que eu gosto, tá? Muito na minha personalidade isso, acompanhar a trajetória das pessoas, entender o perfil das pessoas. Eu falo que assim, para você, quando você está vendendo um imóvel, é diferente quando você está lidando com um investidor, que ele quer comprar só alguma coisa para ter retorno financeiro, e quando você está lidando com a história de vida de uma pessoa. E o sonho, né, também, né? E às vezes é tudo que ela tem. É. Né? Então, assim, você tem que ter a paciência de sentar, tomar um café, entender por que ela tá mudando. É um casamento, é um divórcio, é a morte de um parente, alguma coisa envolve aquela mudança e você precisa entender, você precisa estar perto do seu cliente. Então, digitalmente, você está perto se mostrando, você está mostrando a sua propriedade de falar daquilo que você entende. O sistema da Remax é um sistema maravilhoso, igual você falou, veio dos Estados Unidos, é uma coisa que já foi testada lá, a gente está mudando a nossa cultura. Você falou sobre a resistência, existe uma resistência ainda, porque a nossa cultura brasileira era de quanto mais imobiliárias estivessem com um anúncio, melhor. E isso está mudando. Isso é importante. Isso que a Tônia falou, a mudança, pessoal. O tema principal hoje do podcast é este, que eu acompanho a evolução, né? Eu vou te contar uma situação aqui. Eu sou da época que o pessoal vendia, quando eu comecei, né? Eu não sou tão velho também, mas quando eu comecei, o pessoal aqui tinha um ponto de uma cafeteria famosa, antiga, chama Única, ficava lá no centro, e ali era o ponto dos pessoas... Dos corretores se encontrarem. Assim, não era nem corretor, era pessoas que se conheciam, falaram, o fulano tá vendendo uma fazenda, tá vendendo um sítio, tá vendendo uma casa, ou você não tem interesse, me paga a comissão aí, porque eu que indiquei. Não tinha... Muitos não tinham nem Cresce. Não tinha nem Cresce, a maioria não tinha Cresce. Eu confesso, eu tirei Cresce na época, porque como eu atuo nesse mercado imobiliário, às vezes acontecia alguma transação. Falei, gente, nada mais justo do que eu poder tirar um Cresce e poder, se eu falar, eu estou intermediando. No momento que eu estava intermediando, eu indiquei um cliente para uma consultora através de uma área, eu tenho que ter Cresce, só que eu também não atuava como advogado. Então, assim, tem que ter... existe uma profissão regulamentada. E quando eu fui fazer a prova, fiz a prova, depois eu fui buscar minha carteirinha, e quando eu fui buscar a carteirinha, tinha muita gente de Ribeirão, e gente que era gerente de imobiliária. Isso eu estou falando 2008, 2009, tá? Tinha gente que era gerente de imobiliária que não tinha Cresce. Eu não acreditava no que eu estava vendo, ou seja, a pessoa estava trabalhando, né, naquilo 100%, era 100% o negócio dela, e não tinha licença. Então, isso assim, eu falo para sempre as pessoas, contrata sempre um profissional. Se você quer vender seu imóvel, contrata um profissional capacitado, que eu falo que tem, pelo menos, no mínimo, a licença. Mudou muito de lá para cá. E hoje, assim, o Cresce tem atuado, eu tenho visto as atuações em cima. Então, até às vezes a pessoa fala, não vou pegar corretor, né? Gente, busca sempre um profissional. Eu falo sempre, se você precisa de um advogado especialista numa área, procura um advogado especialista na área. Se você está vendendo imóvel, procura um intermediador, uma imobiliária, alguém que te represente, representa seus interesses. E o que você falou é muito legal, da pessoa, você ouvir o cliente, sentar com o cliente, bater um papo com o cliente, entender toda a situação para você poder ofertar o produto. Sim. Né? Fala um pouco a questão da resistência, Tônia. A questão, eu sei que a Remax, o processo que ela trouxe, teve a resistência, e vocês investem. Então, se o cliente vai lá, fala, eu quero que vocês vendam meu imóvel, vocês vão investir dinheiro na divulgação, vai fazer imagem, eu vejo as imagens, são imagens profissionais, são artes. A gente investe desde o princípio, né? Então, assim, eu uso muito a palavra reciprocidade, porque não existe ninguém que vai investir no seu negócio, porque o seu imóvel é o seu negócio, se você está querendo vender. Ele vai ser meu a partir do momento que você confia a mim a representação dele. Ele vai ser nosso, na verdade, né? O nosso negócio. Só que como que você quer que alguém invista no seu negócio se você não dá para ele a oportunidade de ganhar algo com isso? Não tem como. No início, quando você fala assim, eu vou deixar com fulano e Beltrano e mais uns 2, 3, vou deixar com eles para... No primeiro mês é tudo lindo, todo mundo tá patrocinando, todo mundo tá fazendo um anúncio, nem digo que patrocinando, mas todo mundo tá publicando no Instagram, no Facebook, ou talvez nos portais de busca. Mas colocar dinheiro? Passou de um mês, eles estão vendo que aquilo ali não tá dando resultado, não tá chamando a atenção do mercado, eles simplesmente partem pro próximo. E é normal, eu faria a mesma coisa se eu não tivesse do proprietário um acordo aqui, peraí. Eu vou fazer o possível e o impossível para vender o seu imóvel. Eu vivo disso.
É meu trabalho. O meu interesse é vender no menor tempo possível. Então, para mim, é interessante que eu invista Porque só ganha na hora que muito. vender, né? Exato. Então, na hora que a gente começa, eu tô tirando do meu bolso sem ter nada de você. E no final, você vai me pagar os 6% de corretagem, que é devido ao valor da venda. Então, tudo que eu investi de fotos, de mídia, de drone, de filmagem, de investimentos patrocinados em Instagram, Facebook, Google, YouTube e tudo mais, isso é parte do meu investimento. Então, é uma troca. Você confia em mim e eu vou me dedicar ao máximo para fazer acontecer. Então, a pessoa tem que fazer isso. Qual que é a resistência da pessoa? Porque o brasileiro, ele acredita que ele pulverizando isso, ele vai ter mais resultado. Mas isso é uma mentira. Ele nem pode cobrar do corretor. Quando você entrega um imóvel para um corretor com exclusividade, você pode cobrar ele. Falar, e aí? Não está vindo cliente? Por que não está vindo cliente? O que está acontecendo? Você não está me mandando um relatório mensal de feedback? E o digital você consegue emitir o relatório para o cliente, quantas pessoas clicaram, você consegue passar esse feedback. Você tem uma métrica todinha, você fala quantas pessoas entraram, clicaram, quantas pessoas entraram em contato comigo pelo Instagram. Um dos relatórios que eu mando para os meus clientes, que eu mando para eles em torno de 30, 40 dias, eu mando um relatório para eles muito completo, com um monte de informação. E um desses relatórios vem o print, eu tampo o nome dos clientes, de todas as mensagens que eu conversei com todos os clientes no WhatsApp. Então, peraí, nós estamos aqui com 3 meses de gestão, ainda não atingimos o goal, não conseguimos a venda ainda, mas olha, eu conversei com mais de 50 pessoas no WhatsApp, todos os prints das conversas. E você consegue desenhar uma estratégia para o cliente, né? Sim. E aí, por isso, pessoal, essa é a importância da questão da exclusividade, porque o corretor, a corretora de imóveis, eles vão pedir essa exclusividade, principalmente o processo que a Remax faz, pelo investimento que ela faz. Né? Ela faz um investimento para botar esse imóvel no mercado e, consequentemente, atingir o maior público possível. E eles vão conseguir, que nem a Tony estava mostrando, falando, pela mídia digital, mostrar quantos cliques tiveram, quantos os feedbacks, para saber, esse imóvel está dando preço, não está? Porque também tem aquela situação, Tony, que eu sempre falo, meu imóvel vale tanto. Não, eu falo assim pro pessoal, o cliente, enfim, eu falo, teu imóvel vale o que o mercado pagar. Exato, então, o que o mercado absorve. Exatamente, porque às vezes no momento é bom, o preço, a lei da oferta e procura, o preço está excelente. Exatamente. Beleza, é hora de vender. Agora, na hora de comprar, o mercado não está bom. Aí é hora de comprar. Só que o preço não é o mesmo que na época da oportunidade. É que todo mundo, na hora de vender, quer o maior valor possível. Exatamente. E na hora de comprar, quer o menor valor possível. Exatamente. Então, a gente tem que achar um meio termo disso, senão a corda vai arrebentar. E no relatório, vocês vão verificar que os clientes vão mostrar. Falar assim, portanto, eu faço. Né? Na verdade, esse trabalho de precificação, ele vem antes de você assinar uma gestão comigo. Legal. Porque esse trabalho, ele tem que ser feito. Porque todo mundo é normal. Quando você for vender o seu imóvel, você vai querer o maior valor. Porque não tem só o investimento que foi feito ali de marcenaria, iluminação, gesso, enfim. Mas tem um apego sentimental ali, tem o seu suor, o quanto custou para pagar, entendeu? Sim. Só que a gente vai mostrar para você, igual o seu, ou... Famílias que estão procurando imóveis com esse perfil, tem outros 300, 400 em Ribeirão Preto. O seu vai ser só mais um. Se a gente quiser atingir o goal em até 6 meses, a gente precisa entrar, a gente precisa se destacar. Lógico que todo o início, os primeiros 30, 45 dias, a gente tenta com aquela margem um pouco maior, porque o cliente quer satisfazer a vontade de tentar. Vamos tentar vender mais caro? Para mim... Quanto mais caro, melhor. Lógico. Eu ganho em cima do que vende. Então, assim, só que se não vender, não resolve nem pra você, nem pra mim. A corretora não quer que venda com o maior valor possível. Exato. Porque tem participação, ou seja, é uma parceria, né? É uma parceria, E às vezes eu vejo, assim, por trabalhar nessa área, já tive várias vezes em plantão de vendas, e a corretora às vezes não fala não, pro cliente não fala a verdade. Não omite, não vale, entendeu? Às vezes não quer entrar numa não quer entrar no mérito, mas às vezes é importante mencionar, pelo que eu entendi, vocês mostram casos, ali naquela região, a gente inclusive matrículas de imóveis vendidos, vocês comprovam por A mais B situações para chegar, que não saiu da cabeça de vocês. Sai da cartola, né? Eu acho que não tem achismo, tem profissionalismo, é isso que eu sempre digo. Por isso que é importante a questão de ter um profissional te acompanhando.
e fora a rede de contato que vocês têm, né? Porque Muito grande. você já falou quantas imobiliárias, a Remax já tem em Ribeirão Preto e corretores. Mais de 16 e mais de 300 corretores. E o perfil de vocês é também de fazer as parcerias, né? E tem muitas imobiliárias que já não eu não faço parceria, né? Isso é outra coisa que a gente precisa destacar, Schumacher, porque tem umas 2 ou 3 imobiliárias que são das antigas, são imobiliárias grandes, de renome, que não fazem parceria. Não fazem parceria. Gente, é deixar dinheiro na mesa, fazem parceria. né? Eu acho que, enfim, cada um tem sua política, seu jeito de atuar. Né? Normalmente as imobiliárias, perde dinheiro, né? As imobiliárias que fazem postagem dos imóveis sem a fachada é porque ele não tem exclusividade daquele imóvel. Porque ele não coloca justamente para o outro corretor não ir achar. A gente mostra tudo. Eu quero que você vá no imóvel para tirar dúvida. Porque tudo que eu podia te fornecer de informação, de foto, de filmagem, você já sabe. Então, você vai ver alguma coisa, talvez a manutenção dos armários, que é uma coisa que você realmente precisa estar ali pessoalmente, abrir as portas dos armários para entender a conservação e tal. Mas você vai ter todas as informações na sua mão. Então, esse trabalho de precificação, documentação é outra coisa extremamente importante. Isso é um ponto que eu ia falar. Extremamente importante. Nada vai para o ar com documentação pendente. Isso, aí tem gente que fala que comissão se ganha só com aproximação. Não é só com aproximação. Já foi a época. Já foi a época. E eu, inclusive, postei esses dias na minha rede social uma decisão do STJ sacramentando que para acontecer o pagamento da comissão, a venda tem que estar concluída. Ou seja, aconteceu a transação, aconteceu... E respaldada, né? E respaldada, porque o corretor tem a responsabilidade, onde ele vai fornecer também, é um ponto importante do trabalho de vocês, né? Além de estar no mundo digital, fazendo toda a publicidade, investindo dinheiro naquele imóvel, vocês também levantam a documentação que o processo em si de vocês sabem, nós temos responsabilidade, nós temos que entregar toda a documentação para o comprador para ver que aquele imóvel não tem nenhum problema, aquele imóvel está ok. Aqui estão as certidões, tudo bem, você não vai ter dor de cabeça. Naquele momento que você está efetuando a venda, você comprovou com certidões lisura. Que ok, aquela transação sem impedimento jurídico, sem impedimento de ambas as partes, porque às vezes a outra parte está separando, ou tem uma união estável, enfim, que isso não vai acontecer, o risco é praticamente, não falo total, mas zero, ali, naquele momento, né? Fala sobre isso, vocês mitigam isso possível, aí. Né? E dentro desse trabalho está incluso esse levantamento da documentação. Totalmente. Isso é até legal você perguntar se está incluso, porque o meu pai é uma figura que sempre comprou e vendeu imóveis para ele. Ele não é corretor, mas ele faz muito negócio. Ele compra e vende imóveis, isso é uma coisa que eu falei, eu sou meu pai de saia e cabelo. Então, assim... e os corretores lá de Franca, eles cobram para tirar a certidão. Eu falei, em que mundo vocês vivem? Da onde vocês estão vindo? Porque isso não existe mais, isso é uma obrigação do corretor mostrar transparência, trazer luz para a negociação, para que você deixe o seu cliente seguro. Porque uma vez que você conquista, as certidões, elas podem ter apontamento. Sim, né? Se Porque elas é impedimento. se elas são solúveis, se elas são passíveis de solução, se é algo que não traz risco para o negócio, você pode executar. Só que você tem que trazer clareza. Falar, olha, eu tenho essa certidão aqui, ela tem esse apontamento. Nós já verificamos, nós já buscamos o processo já foi arquivado, ou já foi resolvido, ou ele já pagou o acordo, então... Antes de você assinar a compra ou a venda de qualquer coisa, a gente vai te mostrar todas as certidões. Na verdade, na Remax, a premissa é a gente ter isso antes. Por quê? Pensa bem, muitos clientes, muitos corretores já passaram por essa circunstância, por essa situação, que é a seguinte. Você está lá mostrando um imóvel lindo, maravilhoso, você recebeu uma proposta, e aí você vai descobrir na hora da venda que ele é invendável. Quer dizer, você fez todo o trabalho, você fez todo o investimento, você gastou tempo, mais difícil energia. Você conseguiu. Então, a gente, antes de fazer isso, a gente busca certidão. Para eu entender... Para não perder tempo também. Nem o meu, nem o do cliente. Exatamente. Não criar expectativa e depois virar uma frustração, que isso é outra coisa que o cliente, que o corretor precisa ter, é o termômetro para poder gerenciar expectativas e frustrações. E outra, você chega numa hora da transação, você tem que estar com as coisas na ponta da língua. Em ordem. Em ordem. Além de... Fora a parte comercial, a parte de documentação. Porque você não vai deixar... O cliente só não vai comprar se ele não quiser. Se ele está disposto a comprar, você já vai estar passando todas aquelas condições comerciais, passando a questão do imóvel, que vocês fazem o booking, tudo, a parte digital, drone, filmagem, especifica o imóvel em si. E a documentação, o cara só sai dali se ele não está querendo comprar mesmo. Exato. Porque imagina uma situação dessa, tá lá, fechou tudo,
Vamos fazer a escritura. Chega, não, tem impedimento. O corretor perdeu. Eu vejo o corretor perdeu o tempo dele, dinheiro. Muito. E fora a frustração dos compradores. compradores. E o cara, então, entendeu? o comprador nunca mais vai querer ver aquele corretor. Porque fez eles perderem tempo deles também. Na verdade, você perde a confiança do Não, cliente. É confiança, assim. Você perde a confiança. Total. Isso aí A documentação, ela é uma parte muito importante na conquista do seu cliente. Sim. Porque quando você mostra para o cliente comprador, ó, eu estou te fornecendo, sem ele te pedir. Porque isso é uma obrigação do corretor. É que muitos não entendem isso ainda, mas isso é uma obrigação do corretor. E se você entrega para ele, antes dele te pedir, ó, todas as documentações estão aqui, você surpreende positivamente o seu cliente, ele passa a confiar em você. E o corretor, igual você, assim, que já está na frente, vocês já pensam lá na frente. Eu falo que todo mundo tem que ser vendedor. E você já está identificando as dores, que você deu o exemplo do teu pai, né? Você já está identificando as dores. Quais são os impedimentos que eu posso ter numa venda? Então, você já desenhou quais são essas dores, os problemas que pode acontecer. Então, antes de você começar a trabalhar nesse imóvel para divulgar, vender e botar no mercado, você já vai fazer a lição de casa. Ou seja, qual que é o checklist que eu preciso? É isso, isso, isso. Beleza, ok. Questão comercial, define o preço, chegou, alinhou? Assina o contrato de exclusividade. Fez o trabalho. Vamos assinar o contrato de exclusividade? Vamos, porque nós vamos investir tempo, eu vou te mandar relatório. Ou seja, você já está toda preparada e o cliente sente isso, tá? O cliente, eu vejo assim, eu percebo que os clientes, quando ele vê quando o cara quer buscar um profissional, sabe? Tem muita gente também que quer fazer sozinho, vender para um amigo, enfim. Mas quando o cara é sério, quer buscar um profissional e para não correr riscos também e saber quem é do outro lado, porque vai ver se o cara tem condições financeiras para comprar também, tem carta de crédito no banco, ele vai assinar uma proposta com você. Eu vejo, e o trabalho, assim, você vê a magnitude que chega numa transação final. E não tem, eu brinco também, falo, gente, não tem problema nenhum de ter apontamento, tá? Não tem problema nenhum, porque todo mundo está sujeito a ter um processo, às vezes ainda mais um empresário. Se você lida com empresas grandes, ainda mais um empresário, enfim, vai ter ações. Só que às vezes, o que você vai colocar no balança? Você vai ver qual que é o patrimônio dele. Às vezes a pessoa tem um patrimônio de 10 milhões e a ação ela é de 20 mil reais. Às vezes a gente até coloca na escritura um outro imóvel como garantia. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, tudo, desde que seja passível de solução, que a gente consiga resolver, é possível fazer a negociação. Sim. Só que a gente tem que ter clareza disso antes. Sim, sim. Antes da gente depositar e deixar o cliente ciente de tudo, né? Para poder amanhã depois eu falar, pô, você não me avisou, você não chegar aquela... Exato. A gente entrega as certidões impressas e a gente manda por e-mail. Para depois não falar, não recebi. Impressas, WhatsApp e e-mail. Sempre antes da assinatura do contrato de compra e venda ou da escritura. Pelo menos 48 horas antes. Porque, assim, 48 horas antes, às vezes é uma coisa rápida, a pessoa foi lá, viu, comprou, vai comprar à vista. Peraí, é o tempo de eu fazer a minuta junto com o cartório. Então, eu já atualizo as certidões, porque elas têm validade de 30 dias. Então, você tem que atualizar as certidões e mandar para o cliente, no mínimo 48 horas antes. Estou te enviando as certidões, não tem apontamento, mas passa para o seu advogado, para ele dar uma olhada. Ao todo, são 12 certidões por CPF e por CNPJ. Então, assim, são muitas certidões, não são poucas, e às vezes a gente busca tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Se tiver uma empresa. Exato. Às vezes a pessoa fala, não, eu vou buscar só da pessoa física. Cara, mas se ele é um empresário, às vezes ele está com umas trabalhistas gigantes, que trabalhista não tem ninguém não tem foge conversa. Da trabalhista. A trabalhista, eles vão em cima mesmo. E se a empresa não tem patrimônio? Vai na pessoa física. É difícil, eles falam de como é que fala de solução da empresa? A dissolução, a desconsideração da pessoa jurídica. Desconsideração. É difícil isso acontecer? Mas é possível. Então, vamos na precaução? Vamos olhar também as certidões da pessoa física? Você também comentou que não existe uma citação na escritura. É uma verbação, uma verbação, registro. Exato. É a questão de você provar boa-fé. Isso. Mas vamos tentar evitar isso, né? Já que a gente tem todas as Isso é importante, que nem a Tônia está falando, pessoal, que eu comentei com ela nos bastidores, antes da gente começar a gravar esse podcast, é a questão do terceiro de boa-fé. Hoje está bem sacramentado isso nos tribunais, a questão do terceiro de boa-fé. Então, é lógico que o corretor, a corretora, sempre vai apresentar toda a documentação e esclarecer o máximo de informação possível para o cliente. Porém, se não tiver
vamos dar uma hipótese, uma situação. Você está lá para lavrar a escritura, puxou as certidões obrigatórias, porque a lei, perante o registro e o tabelão de notas, eles falam que é a obrigatoriedade de apresentar tais documentos. Perfeito. Eu, como terceiro de boa-fé, um dos principais documentos é a matrícula do imóvel, naquele atualizada. Se não tiver nenhum gravame, nenhuma situação que impeça aquela transação, o ato é válido. A não ser assim, lógico, gente, não pode ser um parente, não pode ser um amigo próximo, porque às vezes o cara está devendo na Justiça do Trabalho, tem uma execução trabalhista em cima, e ele está tentando se livrar do imóvel e comprovar ali que é próximo, a pessoa que está comprando tinha conhecimento, dá uma fraude, né? Exatamente. E aí é passível de anulação. Mas se é um terceiro de boa-fé, apareceu uma situação lá que às vezes não está nem prevista ali nas certidões que vocês levantaram e respingou, o comprador está tranquilo, é só apresentar a documentação que levou para registro, ele cumpre os requisitos legais. As certidões que na época não tinham nada. Exatamente, terceiro de boa-fé. É lógico que ninguém quer ter essa dor de cabeça, mas a gente não consegue, tem situações que não consegue prever e nem visualizar naquele momento. Sim. Mas tem todo esse respaldo. O principal documento, eu sempre falo, matrícula. Sempre pega matrícula atualizada e certidão negativa de IPTU e de condomínio. Porque IPTU e condomínio, o imóvel que responde... Respinga no imóvel direto. Direto, não é a pessoa. Mas isso, eu vejo assim, são poucos que fazem, né? Acho que esse hoje, é o básico, né? IPTU, condomínio, e é o básico. Agora a gente tá... Não, certidões, vocês vão... Não, fora o trabalho de vendedor mesmo, né? Que vocês são ali, você olha... vocês investem tempo, dinheiro e divulgação, produção, né, para vender aquele sonho para a pessoa, porque o imóvel é um sonho, não é? Mesmo que seja mais um para o seu patrimônio, mas é um sonho, você está vendendo um negócio, um investimento às vezes, que é palpável. Sim. Tem gente que não gosta de investir em mercado de ações, ou no fundo imobiliário, mas investe no imóvel, investe naquele... concreto, né? Que é parede, tijolo. Eu vou defender sempre o imóvel. Eu vou defender sempre o imóvel. Eu falo que não investimento. Não tem quem... Pergunta para alguém que comprou um imóvel 10 anos atrás, se ele continua com esse mesmo imóvel, você pode ter certeza que esse imóvel já está valendo horrores, perto do que ele pagou. Quem não tem a urgência, né, para vender, enfim, o imóvel é um ótimo investimento. Eu nunca vi um imóvel desvalorizar. Exato. Eu brinco que quando eu comecei a fazer a incorporação na parte jurídica, né? A Fiusa parava na Rua do Professor. Nossa. Você imagina, faz tempo, né? Faz um tempinho, eu nem tava aqui. A Fiusa parava na Rua do Professor. E aí o primeiro empreendimento que eu incorporei de prédio foi ali na Fiusa, logo no começo, depois da rotatória. E eu lembro, quando lançou, era R$ 1.800 o metro quadrado. Menino, vai ver só. Então, assim, então, se alguém comprou naquela época e está com ele até hoje, rendeu, tá lá, né? Ganhou dinheiro. Né? Então é a longo prazo. Né? Então, nunca pensar a curto prazo. Imóvel sempre a longo prazo. O imóvel a curto prazo ele não funciona, é médio e longo prazo. Né? No mínimo, médio prazo. Aí nós estamos falando de 5 anos. Né? Então, assim, daí para frente, você com certeza vai ganhar dinheiro com ele. Tá? Porque... Lógico, existem agora a situação, por exemplo, nós estamos vivendo alta de juros. Nós estamos com o mercado estabilizado. Não caiu o valor de nada, mas também não subiu. Então, assim, até que as taxas de juros virem, nós estamos com os imóveis com o valor estabilizados. Hoje é um ótimo momento para compra, né? Isso é legal você trazer, porque, assim, os mercados financeiros e imobiliário, eles funcionam em balanças opostas. Quando você tem alta de juros, você tem bons investimentos com o valor, com o dinheiro aplicado. Mas isso não vai durar muito tempo, porque são ciclos. Tem um período do tempo que o dinheiro aplicado vai render mais e outro período que o imóvel vai render mais. Hoje, nós estamos com a taxa de juros alta, então você consegue encontrar imóveis com valores melhores. Os imóveis estão estabilizados. Quando os juros começarem a cair, a demanda vai aumentar. A procura vai aumentar e você vai ter a alta dos preços. Isso é normal, natural acontecer no mercado, é um movimento muito natural do mercado. Vai ter taxa de juros baixa, vai ter aumento do valor dos imóveis. É automático. Pessoal, vou dar uma dica aqui, até Luiz, depois a gente vai fazer um corte disso e a Tônia vai dar um aval sobre isso, tá? É o seguinte, pessoal, existe uma legislação que permite você trocar de banco quando você financiar, um exemplo, você comprou um imóvel hoje. Tá? Olha só, você comprou um imóvel hoje,
que nem a Tônia disse, o mercado tá bom para compra porque a taxa de juros hoje de financiamento tá alta. Mas quando o mercado virar, você vai lá e troca a taxa. Você troca de banco. Portabilidade. Portabilidade. Exato. A palavra-chave, é isso aí, tinha esquecido, obrigado. Então, a portabilidade. Você vai lá e troca o banco. Às vezes, o banco que você fez o financiamento faz a mesma condição. Na verdade, você vai ser assediado pelos outros bancos, né? Porque para o banco é interessante ele ter imóveis financiados. É um negócio. Sim, é um negócio, é uma parte dele. É uma parte do negócio do banco é fazer financiamento imobiliário, né? Então, já existe uma forma dos bancos verem dos outros quem tem financiamento imobiliário. Então, o Bradesco vê que a Tuane tem um imóvel financiado ali com o Santander. Hoje ela está com uma taxa de 15, hoje ela está com uma taxa de 12, mas quando a taxa de juros cair para 9, eu vou ligar para a Tuane e falar, Tuane, eu tenho uma taxa de 9, traz seu financiamento para cá. Então, os bancos vão começar a brigar pelo cliente para trazer o cliente para eles. Exatamente. Então, quando você hoje contrata com 11, 12, 13 de juros, daqui um ano e meio que a taxa vai cair, você vai procurar o banco que te oferecer a melhor taxa. Então, se hoje, eu não vou citar nomes porque eu não estou na ponta da língua a taxa de juros de cada um, mas assim, se hoje você tem uma instituição que você vai pegar o crédito a 12, se daqui 6 meses o outro vizinho te oferecer a 9, você pode ir para ele. Nada te impede. Nada te impede, porque é o seu direito de procurar preços melhores. Então, você que está querendo investir, comprar um imóvel, o momento é esse. O momento é agora, para você aproveitar a estabilização dos valores do mercado imobiliário. Porque é o que aconteceu na pandemia. Na pandemia, a pandemia foi uma loucura. O que aconteceu com o preço dos imóveis? Foi lá em cima. Vamos pegar aí um exemplo, Alphaville. Sim. Alphaville, ninguém queria nem de graça o terreno. Exatamente. Entendeu? Então, a gente vendeu terrenos no Alphaville antes da pandemia a preço de banana. Na pandemia, vendia, às vezes, o mesmo terreno 2 vezes, 3 vezes no ano. Porque estava subindo muito de valor. Então, quando você tem uma taxa de juros menor, que vai aquecer o mercado, é óbvio que os imóveis vão ficar mais caros. E é cíclico. Eu falo assim, cíclico, pelo período exatamente. que eu estou nesse mercado, já vi, é o quarto ciclo que eu vejo passar aqui em Ribeirão Preto, pelo menos especificamente. E é momento de compra e venda, compra e venda. É oferta e procura, oferta e procura. E quem identifica isso ganha dinheiro. Ganha dinheiro, né? Isso é muito bacana. Talvez você não viva disso, mas entenda que se você comprar o seu imóvel, ainda que seja para moradia, que não seja só visando o investimento, é um bom momento para compra. Sim, com certeza. E depois, quando baixar a taxa de juros, você vai e faz a portabilidade. Exatamente. Ô, Tuane, vamos sair um pouquinho do papo mais sério, de documentos, da responsabilidade do corretor, da questão do vendedor. Conta algum caso que você já teve específico, assim, de compradores, alguma coisa que seja que se você lembra, assim, uma situação que você já passou no teu começo de carreira, porque a gente sempre tem uns perrengues no começo de carreira, né? Eu já passei alguns também, então não sei se você tem algum para nos contar, alguma situação que você... Olha, você não precisa citar nomes, não precisa... Graças a Deus eu sempre fui muito sortudo, eu acho que até pelo meu perfil. Eu sou uma pessoa de muita... como que eu posso dizer isso? Sou muito firme. Até um pouco brava. Então, assim, o pessoal quando fala assim, nossa, a Tuane é brava, é porque eu tenho já um caminho ali que eu sei que é o que vai dar certo, que é o que funciona. Então, no meu caminho, quando apareceram dificuldades, foram dificuldades fáceis de serem resolvidas. Por exemplo, uma pessoa que vendeu um imóvel, ela não saiu no imóvel na data prevista. A gente teve que atuar um pouco mais firme ali no sentido de acionar um advogado, pedir para ela sair, né? Porque existe um prazo, estipulou multa no contrato para ela sair, ela não saiu, não cumpriu com a parte dela. Porque aquilo que a gente estava falando antes de prever os problemas já foi feito com certidões, com tudo. Então, quando a gente entra nessa seara do pós-venda, o pós-venda vai muito da índole de cada cliente, no sentido de entrega do imóvel, de como o imóvel vai ser entregue. Eu já peguei, vamos lá, eu peguei uma vez uma pessoa que tirou, inclusive, os metais do apartamento. Tipo, o torneira. Tirou tudo. Não, umas coisas que não tem cabimento, porque você não cita isso no contrato. Exatamente. Você tem que deixar a torneira, você tem que deixar você tem o direito de tirar o cabide tudo da toalha. Então, a pessoa, por ela ter comprado, ela achou que ela pudesse levar tudo. Não, ela não pode. Cortinas, lógico que essas coisas são previamente combinadas no sentido de tudo que é fixo, fica.
ventilador, iluminação, som, Armários. modelo embutido, armários embutidos. Mas tem gente que se acha no direito, não, eu comprei, meu, eu vou levar. Não tem como, né? Então, um caos assim, não tive. Graças a Deus eu não tive um caos desse. É o que eu falo, eu tô assessorando meu pai agora numa compra e eu tô, por eu estar nessa posição de corretora hoje, eu tô cobrando a corretora da outra parte de me entregar as documentações. Já faz uma semana que eu tô esperando. E não mandaram. Até agora não. Nossa. Meu pai tá comprando um imóvel com ela. Eu peguei e falei, não, tudo bem. Outra coisa, ela não providenciou o contrato de compra e venda. E aí tá falando pro teu pai que eu tenho que pagar o advogado? Não, é que assim, quando você tem duas partes, aí é um corretor que assim, talvez inexperiente ou talvez despreparado, não sei te dizer exatamente o que aconteceu ali com ela, mas assim, comprador e vendedor, as duas partes. E ela pediu pro advogado do vendedor fazer o contrato. Ele veio unilateral, óbvio, porque ele protegeu só o vendedor, já que o contrato veio da parte dele. Aí eu falei pra ela, peguei e falei, não, você precisa providenciar o seu advogado, você vai em busca do seu advogado para providenciar. A minuta, deixar tudo pronto. A minuta, e ele tem que ser algo que seja igual para os dois, o diferencial, direitos e deveres. É o diferencial da venda, é o diferencial do corretor, tá ganhando uma comissão. Um bom dinheiro. A comissão e outra. Eu respeito muito o trabalho do corretor e a corretora de imóveis, porque ele tem um percentual lá tabelado, igual a OAB tem, mas os corretores respeitam esse percentual. Sim. E entre eles, agora nós advogados, desculpa. Mas eu vou te falar que é algo conquistado também. Não, porque sim. A gente entrega muito. A partir do momento que você... Não tô falando que os advogados não entregam, mas tem muita... Ai, tira uma dúvida aqui para mim do advogado, tira. Né? Não, é só uma perguntinha. E isso, se você não responde, talvez você não conquista o cliente, porque, vou te falar, a gente também é consultar. Tem muito cliente que fala assim, ai, tô comprando um imóvel tal, o que você acha? Poxa vida, você não tá comprando comigo, mas tá me ligando para perguntar o que eu acho. Não, exatamente. O meu acho custa tanto, né? Ninguém vai no médico e ninguém se consulta, ninguém senta na mesa para conversar com o médico se não tiver pago a consulta antes. Exato. E todo profissional tem que ser... As pessoas, assim, eu acho que tem que... você filtra, você faz um filtro. Porque se você for atender todo mundo que quer consultar alguma coisa com você para perguntar o que você acha, você não vai ganhar dinheiro. E você trabalha para isso, Exato. Né? Exato. Toda a profissão, todo acordar cedo, mensagem de WhatsApp, investimento do teu tempo para ter retorno financeiro. Ninguém faz filantropia, né? Exato. Todo mundo trabalha. E outra coisa que eu quero até falar aqui, que eu vou pedir aqui para os clientes encarecidamente, respeitem o horário das visitas. Porque assim, hoje, graças a Deus, diminuiu bastante. Mas eu vou te falar, é um tal de marcar visita e não comparecer. É um tal de, tô chegando e a pessoa às vezes nem saiu do lugar que ela tá para chegar daí meia hora. A gente tem uma agenda. Né? O respeito. Aí já fala questão de falta de respeito. É falta de respeito. Se você não ligar aos 45 do segundo tempo, a não ser que você está no hospital ou furou o ppneu do carro, né? Qualquer situação. Um incidente, vai. Se você já está programado, agendou, né, um horário com antecedência e tudo mais, respeite o horário. Eu sou, assim, chato com relação ao horário também. Eu sou britânica com horário. E aí, fala, pô, ainda mais o profissional, pegou o carro, foi até lá, tá esperando a pessoa chegar, e a pessoa, 5 minutos antes do horário, fala, não vou poder ir. É quando avisa, né? Quando avisa. Quando avisa, exatamente. Porque às vezes você chega lá, você abriu o imóvel, você jogou cheirinho, você acendeu todas as luzes, abriu a janela... Você tá lá esperando faz meia hora. Eu já fui embora. Você joga até cheirinho, deixa tudo... Joga. Olha o trabalho difícil. Passa um café. Pessoal, vendedor é assim. Enquanto você tem que conquistar o cliente, ser diferente. Ou seja, eu comecei a acompanhar as redes sociais dos corretores postando. E o diferencial. Qual que é o teu diferencial? A pessoa não esquece. E você vai ter resultado sobre isso, né? Sim. Pelo teu diferencial. E as pessoas observam mesmo. Lógico, vai ter gente que não vai observar, enfim, tá tudo bem, mas a maioria observa esse diferencial e vai lembrar. E seguindo nesse raciocínio, Tony, o que eu gostaria que você falasse para o pessoal? Quem está começando essa carreira, um conselho mesmo, né? Uma dica, enfim, até para os clientes que às vezes estão vendo esse podcast, vai entrar em contato para divulgar algum imóvel com você, enfim, tomara que isso dê certo, né? E agradeço muito você estar aqui no nosso podcast.
trazendo informações privilegiadas e mostrando para o pessoal o trabalho, né? Tudo que envolve. Né? Todo mundo olha o resultado final. Sou 9 anos, 170 imóveis vendidos, mas esquece os bastidores, esquece que você plantou e ali agora você está colhendo, está buscando resultado, você já tem uma equipe, né? Então, o que você falaria hoje para o pessoal que está começando, que quer começar nessa carreira, que hoje o acesso à informação está muito rápido, muito fácil, né? Quais são, assim, os 3 principais pontos que você tem que observar, seguir, enfim, fica à vontade. Para os clientes, a primeira coisa que eu sempre falo para ele, escolha um corretor que represente os seus valores e os seus princípios. Isso é muito importante, porque dali para frente, 90% vai dar certo. Né? A chance de dar 100% certo é muito grande, porque os seus valores são iguais, os seus princípios são os mesmos. Então, você tem ali uma pessoa que representa não só o seu imóvel, mas a você. Né? Então, ela vai fazer o que você realmente espera que ela faça. E a gente espera entregar mais do que aquilo que você deseja. Para os corretores que estão vindo para essa profissão, é uma profissão maravilhosa. Ela é desafiadora, tá? Porque ela vai te exigir 24/7. Porque eu falo que nunca será prioridade de ninguém comprar e vender imóveis. Muito provavelmente, ele vai estar fazendo isso sentado no sofá 8 horas da noite, num sábado, e é a hora que ele vai te chamar. Ele está ali conversando com a esposa, ela está conversando com o marido, viu um patrocinado, ele vai te chamar no horário de lazer dele, que provavelmente é o seu também. E você tem que estar disponível para ele, porque corretor tem bastante. Não passe por cima das pessoas, porque corretor nas antigas, né, ainda tem uma minoria que trabalha assim, um tentando puxar o tapete do outro. Não passe por cima dos seus princípios, não passe por cima dos seus valores, se dedique. Tenha os seus mentores, eu tenho os meus, o Gilvan e o Caio, que são os diretores da Remax Lounge, que são, assim, pessoas magníficas, que realmente iluminam o nosso caminho e falam, é essa a direção. Então, tenha pessoas para te inspirar. É uma jornada longa, mas é uma jornada totalmente possível. Que vai colher os frutos. Totalmente possível. Tem mercado para todo mundo. No seu círculo de amigos, com certeza tem alguém comprando e vendendo imóveis. Começa por ali, começa no seu condomínio, que é onde você domina as informações. Outra coisa que eu acho muito, muito, muito importante para o corretor, domine as informações. Se você está indo mostrar um imóvel, domine tudo sobre ele. Passe segurança para o seu cliente. Eu acabei de sair de uma visita. Uma moça postou no Instagram assim, tô vendendo um apartamento no Bela Vista, e ela postou que era da Copema. É da Pereira Alvim. Outra consultora. Entendeu? E você fala... E assim, a Pereira Alvim é uma das melhores, né, que a gente tem. Então, esse tipo de informação é muito importante. Metragem, quando foi construído, né? Ou se é uma casa, quanto tempo que essa casa tem. Faça a lição de casa. Fazer a lição de casa. Exato. Porque a chance de dar errado, se você se dedica, ela é muito pequena. Tudo que você se dedica vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. E o conhecimento? Né? O conhecimento, ele vem aos poucos. O conhecimento que eu falo, mas assim... Para você vender algo, você tem que saber de tudo sobre aquilo lá. Sim. Não adianta você chegar lá sem metade, não. Você não está sabendo nada. Você que vai começar, você não vai saber de todos os condomínios, mas daquele que você está indo mostrar hoje para o seu cliente, entra na internet, está tudo na palma da mão hoje, tudo tão fácil. Então, você vai mostrar um Bela Vista da Pereira Alvim, entra lá, veja quando ele foi construído, quantas unidades tem, porque no próprio site da Pereira Alvim tem isso. Fala quantas unidades tem, quantos andares tem, a idade que ele foi construído, que ele foi entregue. Então, você tem tudo na palma da mão para você passar mais segurança para o seu cliente. Isso. Isso aí, pessoal. A Tuane disse tudo. É informação, é você estar disposto a fazer aquilo que você gosta, fazer buscar, ser profissional mesmo, né? Buscar toda a informação, ser diferente não ser mais um no mercado. Pensa assim, ser o diferenciado. Em qualquer situação, qualquer trabalho que você está atuando, você tem que ter o diferencial de como profissional. Parabéns. Obrigado. Agradeço mais uma vez aqui por ter comparecido. Eu sei que o teu tempo é corrido, o teu celular não para aí, eu tô vendo, só olha a luz acendendo, porque tem... não pode perder venda. Agradeço a sua atenção por estar contribuindo aqui com o podcast. O podcast mais é trazer esse mercado, a indústria da construção civil mesmo,
E como eu atuo na área jurídica, junto com as consultoras e consumidor final ou investidores, eu falei, pô, vou montar um negócio que traga pessoas que vivem isso, que respiram 24 horas e, consequentemente, saibam o que estão fazendo, né? Para mostrar que os bastidores, vamos dizer, desse business, desse negócio, que é o mercado imobiliário, que é um negócio que eu amo. E é importante ressaltar a importância de um jurídico bem estruturado. Muito importante, porque é o nosso respaldo. Então, assim, veio apontamento jurídico, olha aqui para mim, por favor, que você pode vê falar, a gravidade exatamente. do negócio. Então, assim, envolve um jurídico, ele é parte essencial do nosso negócio. Eu falo assim, hoje envolve muitos profissionais. Eu estou trazendo vários profissionais de vários segmentos dentro da construção civil, dentro do mercado imobiliário. E se eu olho assim, para entregar um imóvel, nossa, muita gente, passou por muita gente. Né? Passou por muita gente ali dando suporte jurídico, dando assessoria contábil, fiscal, planejamento, aprovações, Sim. Enfim, é uma indústria, pedreiro, né? Engenheiro, servente, desde a pessoa, ou seja, desde a pessoa humilde da mais capacitada. Então é um negócio que me fascina, movimenta muito o mercado brasileiro, né? O PIB nosso, e para mim, assim, eu sou apaixonado nessa área. É uma área gostosa. Obrigado mais uma vez. Tá, eu te agradeço pelo convite, pela honra de estar aqui hoje. Fico à disposição, depois se quiser fazer mais um podcast com outros profissionais, a gente está aberto aqui para recebê-los também, tanto na imobiliária lá, enfim. E agradecer vocês aí, mais uma vez, por estarem assistindo esse podcast, né, Imob Legal. E o intuito é trazer essa informação, esse conteúdo, de uma forma simples, objetiva, né? Que é essa indústria da construção civil e do mercado imobiliário. Se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário. Eu vou deixar o contato da Tuane aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Para a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo, curte, compartilha aí, pessoal. Dá um joinha, enfim, para a gente conseguir dar sugestões também, se vocês tiverem algumas sugestões do que vocês querem ouvir dentro desse mercado imobiliário, da indústria da construção civil. Vou ver se eu trago um profissional aqui que vive e respira isso, para poder fazer todos os esclarecimentos, todas as dúvidas, tá bom? Um grande abraço a todos, mais uma vez obrigado, até mais, tchau, tchau.